Pois é, gente. Hoje a gente está recebendo uma das maiores autoridades em literatura brasileira da atualidade. A gente vai conversar sobre o legado do fundador da Academia Brasileira de Letras e um dos maiores escritores da nossa história, Machado de Assis. Para isso, a gente está recebendo o escritor e biógrafo Cláudio Soares, que dedicou 15 anos de pesquisa para reunir a vida e a obra do mestre em um livro essencial. Seja muitíssimo bem-vindo, Cláudio. Olá, Camila, tudo bem? Obrigado pelo convite e, bom, estamos aqui à sua disposição. Um abraço para o Germano também. Oi, Cláudio, acho que deu um delay aí. Começa de novo. Tá me ouvindo, Cláudio? Teve um delay. Estou. Boa. Porque você passou agora uma década e meia, né, mergulhado na vida do Machado de Assis. Nesse longo processo, qual foi a descoberta mais surpreendente que reposiciona o homem por trás do mito literário? Camila, foram várias descobertas, né? Talvez a principal, que é o mote principal, né, desse livro, é a questão do impacto da negritude do Machado na sua obra. Que, bom, enfim, todos nós sabemos que Machado de Assis era negro, né? Mas, até então, nenhuma das biografias anteriores tinha observado isso de uma forma tão direta quanto eu tentei fazer. E, a partir do momento que a gente começa a enxergar o impacto, né, racial na própria vida, né, do biografado, porque, assim, o meu trabalho como biógrafo é observar a vida. Ainda que, obviamente, né, uma hora ou outra a gente tem que fazer alguma análise, né, em cima do próprio texto, né, do Machado. Mas quando a gente começa a observar essa questão racial, na vida do Machado, a gente começa a identificar a influência na própria obra, né, do autor. Acredito que seja a principal descoberta. Agora, só fazendo um comentário, eu estava vendo a última matéria, né? O Machado de Assis também pouca gente sabe, mas ele esteve envolvido diretamente na invenção do carnaval moderno, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Porque assim, eu dei uma entrevista essa semana, não foi, obviamente, o tema principal do livro, né? Mas como no livro a gente fala do início, né, da carreira do Machado de Assis, Machado de Assis, aos 15, 16 anos, ele se aproxima, né, da tipografia do Paula Brito, que é considerado o primeiro editor do Brasil, e o Paula Brito tinha a Sociedade Petalógica, né, que era uma confraria, né, que envolvia intelectuais, políticos, né, e por volta de 1855, mais ou menos, eles criaram, né, uma espécie de sociedade carnavalesca, né, justamente para pensar o carnaval da época, né, porque o intrudo, né, que era a comemoração na época, né, tinha sido proibida, né, então o Machado de Assis ali, o adolescente Machado de Assis esteve envolvido com isso. Pouca gente sabe, mas o Machado de Assis, jovem, ele era um agitador cultural, né, é muito diferente da visão de final de vida, né, dele, né, que era um sujeito mais ensimesmado, né, mais comedido, né. São as coisas novas aí, né, que também tem um pouco, né, nessa biografia. Machado foi um observador afiado da sociedade brasileira no século XIX, né? Na sua visão, quais traços da alma humana descritos por ele continuam sendo o espelho mais fiel do Brasil de 2026? Tudo. Você pode ler Machado de Assis hoje como se estivesse lendo uma crônica de ontem, escrita ontem. Inclusive, no meu livro, né, foi uma coisa que não foi prevista, tá, mas acabou virando isso, né? Cada capítulo eu trato, basicamente, de um problema que Machado de Assis, se debruçou na época dele, mas que é assustadoramente atual. Todos eles são assustadoramente atuais. Desde feminicídio até problema no judiciário, ou, sabe, a questão política. Machado de Assis foi um observador do humano, não é? Então, assim, em 200 anos, pouca coisa mudou. O Brasil, quem lê esse livro vai se assustar, vai achar que está lendo, talvez, a história de um autor vivo ainda. E Machado de Assis, eu acho que cada vez mais, né, a gente tem que encarar ele como uma pessoa realmente viva
porque a obra dele é assustadoramente atual. Cláudio, ele era filho de um pintor de paredes, né, e de uma lavadeira, né, a mãe Sim. dele. E ele era um homem negro, apesar da sociedade da época, todo momento tentarem colocá-lo como um homem branco, né, embranquecido. Sim. Né? Uhum. Agora, porque na época a gente vivia ainda toda uma cultura de escravidão, que estava acabando o escravagismo, mas ainda tinha todos esses resquícios do escravagismo. Né? Como é que ele fazia? Ele era um homem que era além do seu tempo, né? A inteligência dele, ele superava tudo isso, né? E se destacava por sua inteligência dentro dessa diversidade toda, né? Até isso ele foi um gênio, né? Então, Germano, assim, é uma coisa assim, realmente surpreendente como é que um homem, né, de origem pobre, né, nasceu no Morro do Livramento, que na época não era favela, mas, enfim, ele era filho de agregados, tinha pouco acesso, não é, à informação, e como que ele, na verdade, não teve um ensino fundamental completo, né? Como que ele, tendo a origem que teve, chegou a ser esse símbolo, né, brasileiro assim, de sucesso, porque assim ele sempre se planejou para chegar ao ponto que ele chegou. E ele era uma pessoa que sempre esteve envolvida com as coisas do seu tempo. Outro dia eu estava fazendo relendo, né, alguns trechos do livro e estava vendo assim como que nós não conseguimos resolver problemas que o próprio Machado já alertava que nós teríamos, ou apontando. O Machado, ele não era uma pessoa de confronto direto. E isso eu mostro no livro que vários outros autores negros usaram essa estratégia para poder sobreviver nas suas respectivas sociedades, né, escravagistas. Né? Machado aqui no Brasil e outros também, né, nos Estados Unidos, né, no Haiti, em vários outros pontos do mundo, autores negros tiveram essa mesma atitude. O Machado de Assis, o uso da ironia em Machado de Assis é muito peculiar, porque ele, bom, além do fato de ele ser um humorista, né, um ironista, ele usou isso como uma forma de dizer o que tinha que dizer, apontar, né, fazer as acusações que deviam ser feitas naquela sociedade, e ainda assim a sociedade da época não entendeu. Me parece muito parecido com o que alguns autores, cantores, né, enfim, fizeram na época da ditadura militar, né, na época da ditadura, né, para tentar burlar determinadas censuras, né, que existiam. Então, Machado ele teve muito sucesso, mas tem mais. O Machado ele deixa muitos enigmas ao longo da sua obra. E eu acho que um deles é justamente essa. Porque até então, né, isso passou um pouco assim meio ao largo, né, da crítica. Como que a negritude dele realmente impacta a sua obra, né? Na verdade, ele não foi um autor, apesar de negro, ele foi um autor que foi por ser negro. Cláudio, uma outra coisa, esse teu livro agora, essa memória do Machado de Assis, o livro tem 640 páginas. É o primeiro volume dessa tua obra que você pretende, já está escrevendo a parte 2, né? Essa primeira parte, você retrata o momento dele de 1839 a 1880. Agora, a segunda parte, você já está escrevendo, né? O que você pretende escrever mais nessa segunda parte agora? Que aspectos que você vai abordar? Tem duas coisas bem interessantes. Na verdade, eu nem começo no nascimento dele, eu começo antes. Eu conto a história dos bisavós, né, dos bisavós dele, tanto da parte de pai como da parte de mãe. Da parte de pai tem um aspecto muito, muito interessante, que, bom, enfim, infelizmente era peculiar na época. Dois bisavós dele eram padres, né? Os bisavós na parte do Francisco José de Assis, que era o pai dele. E envolvia muitas questões ali, né, na Quinta do Livramento, né, que foi onde ele nasceu, que são realmente complicadas, né?
até para ele, né? E ele sabia, né, dessa origem dele. Então, eu vou basicamente de 1804, 1805, ou seja, quase mais de 30 anos antes do nascimento dele, até 1880. Agora, no segundo volume, eu parto desse lançamento do Memórias Póstumas, que foi em 1880, e vou até a morte, mas provavelmente eu vou ultrapassar um pouco, porque tem muita coisa interessante, né, que após a morte do Machado de Assis acabou surgindo, o próprio impacto dele cultural, né, na nossa sociedade, não só na sociedade brasileira, mas também vendo assim, Machado de Assis como sendo um autor reconhecido no mundo inteiro, né, vários autores. Uma coisa que eu termino, por exemplo, desse livro é falando da Maya Angelou, né? Maya Angelou é uma autora negra americana, a primeira negra, né, a estampar uma moeda de dólar americano. Ela, assim, um depoimento dela, né, falado, inclusive, eu já até publiquei no meu Instagram, ela diz que decide se tornar escritora por causa da leitura de Machado de Assis. Machado de Assis entra nos Estados Unidos em 1960, né, ali naquela época, né, da luta dos direitos civis. Maya Angelou, que era amiga de Martin Luther King, Malcolm X, né, aquele pessoal todo lá que estava envolvido nessa luta. E o Machado de Assis, na época, ele foi realmente absorvido por esse grupo e ele era repetidamente matéria nas revistas, né, na revista principal, né, desse grupo, né, e então assim o Machado de Assis ele tem realmente uma amplitude que talvez nós brasileiros ainda não tenhamos muita dimensão. Na verdade, assim, a cada geração, no final das contas, a gente vai descobrindo coisas diferentes, né, coisas novas sobre Machado de Assis. Isso é uma tradição. A minha biografia, creio que seja a 10ª ou 11ª, mas assim, numa tradição de 100 anos. Mais de 100 anos, né? Pois é. Bom, para quem está chegando agora, a gente está conversando com Cláudio Soares, escritor e biógrafo, sobre a vida e a obra monumental de Machado de Assis. Cláudio, muito se fala sobre a modernidade da linguagem machadiana. Como é que foi o seu trabalho para traduzir um pouco essa complexidade? Afinal de contas, o seu livro agora é para essas novas gerações, né, que também estão muito mais imersas em narrativas rápidas e digitais. Camila, ótima pergunta, porque eu escrevi esse livro para os jovens. Claro, todos vão poder usufruir, eu acho que tem muita informação ali que alguma coisa vai interessar. Como o Germano comentou, são 640 páginas, só o primeiro volume. Mas, assim, são capítulos curtos, né? E cada capítulo trata de um determinado assunto. Machado de Assis foi um cidadão muito ligado em tecnologia. Todas as tecnologias da época, ele ficava muito alerta, ele tinha muito interesse. Eu acho que, nesse aspecto, por ele ter uma linguagem, os capítulos dele são geralmente muito curtos, né? Muito adequados, por exemplo, para quem lê em blog, rede social. Então, assim, ele tem capítulos muito curtos. Capítulos que, às vezes, são comentários, às vezes são digressões, né? Ele vai contando a história, de repente ele lembra de alguma coisa e aí faz um comentário. Então, essa linguagem é muito próxima ao que a gente vê nos feeds hoje, né? Você está lá no Instagram, passeando pelo feed, você vê um assunto, daqui a pouco você vê outro. Então, o Machado de Assis, ele tinha essa coisa já naquela época. Várias obras, ele faz esse comentário para o leitor, né, que ele vai tentar ser sucinto, que ele não vai gastar muito tempo do leitor. Quer dizer, na época dele, para vocês verem, né, já tinha esse problema, né, da atenção do leitor, que hoje, obviamente, a gente tem esse problema muito maior, né? Então, assim, eu acho que Machado de Assis... E a linguagem dele não é complicada, né? Não é complicada. Esse livro, ele surge num período, né, apesar de eu ter trabalhado nele 15 anos, mas, assim, de 2021 para cá, que eu realmente vi que tinha realmente que escrever esse livro, porque, assim, eu acho que os mais jovens precisam ter contato com Machado de Assis o mais rápido possível. Na adolescência, eu acho que não vai ter dificuldade nenhuma de entender a linguagem dele. Agora, tem outro aspecto importante, que cada conto, cada capítulo trata de um problema do ser humano muito importante. Machado de Assis discutia fake news já naquela época. Obviamente não tinha o termo, mas assim, você pega O Segredo do Bonzo, que é um conto, por exemplo, e ele trata efetivamente do malefício, né,
do uso, né, pernicioso, né, de uma notícia falsa, o impacto que dá na sociedade. Então, assim, eu acho que os professores que adotarem Machado de Assis, não só no ensino médio, mas também na universidade, vai ter muita coisa para ensinar para os seus alunos, né? Tenho certeza disso. Eu sou suspeita para falar, porque, de fato, Machado é meu autor favorito, e sempre foi. E aí eu trago até uma reflexão para você, porque, por exemplo, eu tenho um filho de 17 anos, e aí eu já falei para ele, você precisa ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque é o melhor livro que eu já li. Só que foi o melhor livro que eu já li pela segunda vez. Porque na primeira vez, quando eu estava na escola, eu entendo que eu não tinha maturidade o suficiente para ler, para compreender o que estava sendo dito e para absorver aquilo de uma boa forma. E depois de formada já na faculdade, eu acho, eu resolvi, eu quero pegar de novo para ler Machado de Assis. E foi ali que eu me apaixonei. Você acha que esse distanciamento das crianças e dos jovens de leituras, por exemplo, como Machado de Assis, acontecem porque eles são apresentados a uma linguagem razoavelmente mais complexa, porque para você entender a ironia, você precisa um pouco mais de evolução na leitura. Você acha que as crianças são apresentadas a livros complexos muito cedo e isso faz com que elas acabem se afastando de escritores mais clássicos, como é o caso do Machado? Não, Camila, eu acho que não, porque assim, isso em manuais de leitura, enfim, há 100 anos fala isso. Nós temos sempre que ser desafiados, ler livro que a gente domina e que não nos traz nenhum desafio, a gente nunca vai, digamos assim, evoluir, né, na capacidade, inclusive, de entendimento, né, dessa leitura. Eu acho que a ironia do Machado é realmente um problema hoje, até porque hoje eu acho que a gente está vivendo uma época em que todo mundo está sendo muito literal, sabe? Assim, até a arte hoje tem que ser literal. E eu acho isso um pouco complicado, porque você perde a capacidade de fabulação, de imaginação, que é o que a gente efetivamente reconhece nas crianças. Eu acho assim que a linguagem não é difícil. E outra coisa, até para fazer um comentário, né? Esse livro, quando eu corto ele, a história do Machado, em 1880, eu estou, na verdade, refletindo algo que a crítica do Machado convencionou de chamar de primeira fase e segunda fase da obra de Machado. A primeira fase é a fase romântica. Então, os livros românticos, por exemplo, Yaya Garcia, Helena, A Mão e a Luva, são leituras um pouco mais, digamos assim, fáceis, né? Mas, assim, eu acho que os jovens de hoje, de 2026, assim, não vão ter muita dificuldade com a orientação, claro, né, adequada, entender e também treinar essa habilidade, vamos chamar assim, que é hoje cada vez mais muito importante. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo numa sociedade, inclusive com as inteligências artificiais que estão surgindo, a gente vai precisar ter uma interpretação muito acurada. Então, assim, às vezes o que você está vendo não é exatamente o que é a realidade. Então, assim, quanto mais a capacidade das pessoas de entenderem essas figuras de linguagem, né, ironia, metáfora, e para isso precisa ser exposto cedo. Eu, por exemplo, você falou da tua experiência com Memórias Póstumas, eu leio Dom Casmurro, por exemplo, todo ano há 15 anos, há mais de 15 anos, e todo ano eu estou descobrindo alguma coisa nova. Então, assim, eu acho que isso faz parte da nossa sociedade daqui para frente. Se não formos bons leitores, a gente vai ter dificuldade cada vez mais daqui para frente de sobreviver nesse mundo permeado, né, de tecnologias, né, vindo de todos os lados, né? Enfim, a gente vai precisar realmente do auxílio da leitura. E leitura profunda também, faço questão de frisar isso. Cláudio, você falou da parte romântica de Machado, e aí estou lembrando aqui da Carolina Augusta, que era a mulher dele, né? Você vai abordá-la, porque parece que ele não vai abordá-la, ele não aborda nas suas obras como uma mulher submissa, mas sim uma mulher independente, culta intelectual, sim, né? Naquele tempo era uma coisa já bem fora de uma realidade, porque normalmente a mulher naquele tempo era
né? Não podia votar, não podia fazer um monte de coisa, né? Mas ele já colocava como uma mulher bem intelectualmente desenvolvida, né? Germano, se você for observar, as personagens femininas de Machado são mulheres à frente do seu tempo, né? Capitu, Virgínia, enfim. E Carolina, ela, bom, na juventude dela em Portugal ainda, ela teve contato com muitos escritores, né? Porque a casa dela era frequentada por escritores. E ela sempre foi uma intelectual. E ela foi uma grande parceira do Machado. Machado tem uma carta que ele diz que ela, na verdade, por volta de 1878, 1879, ele quase ficou cego. Teve um problema de visão, que ele estava impossibilitado realmente de escrever. Então, as primeiras páginas de Memórias Póstumas, ele dita para ela, e ela anota para ele. E aí ele comenta até que talvez o estilo revolucionário de Memórias Póstumas tenha surgido justamente porque ele não escreveu, ele narrou. Não é? Então, assim, e só narrou porque tinha a Carolina ali tomando conta dele. E sempre foi, assim, uma grande parceira, uma pessoa também com opinião. Então, eu acho que ela tem uma influência muito grande nas personagens, né, que Machado cria, né, porque são mulheres assim com independência, com pensamento próprio, que era muito diferente, né, da literatura da época, né? Personagens, né, de outros autores ainda seguiam muito aquele ideal romântico, né, daquela sociedade. E outra coisa muito importante, pouca gente sabe, talvez, mas Machado publicou muitos contos em revistas voltadas para mulheres, né? O Jornal das Famílias, por exemplo, era uma revista basicamente feminina, que tinha lá o conto do Machado e tinha um corte e costura, né, para as mulheres da época. Então, eu fico imaginando o que eram aquelas mulheres lendo aquele tipo de literatura naquela época, praticamente infiltrada naquela revista feminina, abrindo a cabeça, não é, daquelas leitoras, né, inclusive para problemas que, infelizmente, nós temos aí no Brasil até hoje. Ares, para quem quer começar a ler Machado de Assis hoje, através da sua biografia, qual é o caminho mais humanizado para compreender a genialidade do Machado sem esse peso das obrigatoriedades escolares? Eu espero que as pessoas leiam esse livro e consigam descobrir ou redescobrir quão bom é ler Machado, né? Assim, eu acho que pode-se começar por contos curtos, né? Eu tenho uma edição que eu lancei há 5 anos, do Dom Casmurro, uma edição anotada, em que eu faço um comentário lá que eu acho que continua valendo, talvez, para outras obras do Machado. Machado pode ser lido em pílulas. Você pode pegar um capítulo do Machado, vou receitar aqui, um capítulo de Machado por dia. Basta. E outra coisa, você pegar um capítulo e pegar esse capítulo e começar a fazer pesquisas na internet, eu acho interessante, porque vai trazer também uma visão sobre um problema que, na verdade, existe aí até hoje, né? Quer dizer, os livros de Machado, apesar de ele tocar em eventos daquela época, a gente consegue vislumbrar os mesmos problemas hoje. Então, assim, os textos curtos, sejam os contos ou capítulos, né? Determinados capítulos do Dom Casmurro, do próprio Memórias Póstumas, né? Eu acho que são muito bons para serem, não só em sala de aula, serem desenvolvidos, mas também até para uma leitura pessoal, né? Particular. E Machado escreveu terror também, tem gente que gosta de contos de terror. Machado escreveu terror. Eu trago, por exemplo, cada capítulo aqui eu falo de alguma obra pouco conhecida do Machado. Tem um capítulo aqui, por exemplo, que eu falo do Esqueleto, né? Que foi um conto que ele escreveu em 1875, que é um conto de terror, apesar de não ser assim um terror explícito, mas você lendo aquilo ali, você fica realmente tocado, ainda hoje, né? Então, assim, eu acho que Machado tem uma amplitude muito, muito grande, né, para todos que queiram ler, seja por prazer, seja por estudo, né? Eu acho que vale a pena. Para a gente finalizar, a Academia Brasileira de Letras é o grande legado institucional do Machado. Se ele tivesse vivo hoje, tivesse que escrever uma crônica sobre esse Brasil de fevereiro de 2026, qual você acha que seria o tema central da ironia do Machado?
Na verdade, cada crônica, ele fazia um espelho, né, da semana, ou da quinzena, ou do mês, né? O Machado, ele não conseguia ficar num determinado ponto. Ele, com certeza, ele teria muito assunto, não é? Você citou a academia, né? É importante também frisar que o Machado sempre teve essa atitude gregária, né? Na verdade, ele pensa sobre algo assim, sobre uma organização que congregasse os escritores desde a juventude, né? Até por influência de Paulo Abrito, que criou a Sociedade Petalógica, e depois os vários grêmios literários que ele participou. Mas, assim, ele teria muito assunto, né? Machado, até falei numa matéria recentemente, Carnaval interessava o Machado, as grandes questões políticas brasileiras, né, interessavam. Machado foi correspondente no Senado, né, durante a sua juventude. Então, isso ele sempre acompanhava. Agora, uma coisa interessante é que, como ele era um erudito, o que ele fazia? Ele fazia muito comparação das situações que aconteciam nos livros que ele lia. Então, por exemplo, quando ele fala do Brasil real e do Brasil oficial, né, que é até um trecho do Machado que o Ariano Suassuna comentava muito, né, nas suas palestras, ele fazendo uma comparação do Brasil com o reino de Lilliput, de Gulliver. Então, assim, ele era assim, além de ser um cara muito atento para o que estava acontecendo, ele sabia escrever de uma forma leve, né? Quer dizer, ele não entrava assim em críticas que pudessem, sei lá, afetar, nem ele respondia às críticas, né? Em relação a ele. Ele relevava, mas nesse método dele, ele ensinava muito a respeito da importância da leitura, até para que a gente possa contextualizar a situação, porque aquela história, né, Camila? Um povo que não aprende a sua história está fadado a repeti-la, né, sempre. Então, assim, e é incrível como no Brasil a gente vive repetindo os mesmos problemas desde a época, aliás, no mundo, né, desde a época do Machado. Eu falo nesse livro aí sobre o México, né, o Epitáfio do México, que é um poema que o Machado publica, bem jovem, né, que, na verdade, foi basicamente o que a gente viu agora sendo feito com a Venezuela. Então, assim, enfim, a gente realmente precisa ler Machado, ler e sempre ler. Com toda certeza. Eu acho que amarrar a obra de Machado ao momento atual é compreender que muitos dos nossos dilemas sociais já estavam descritos nessas páginas há mais de um século, né? Muitíssimo obrigada, Cláudio Soares, por falar um pouco mais sobre a eternidade de Machado de Assis e essa necessidade de redescobrir os nossos clássicos para poder entender o presente. Muitíssimo obrigada, foi incrível falar com você, já estou curiosa para ler seu livro. Eu que agradeço. Obrigado, Cláudio. Boa noite. Germano, foi um prazer também. Um abraço.